Muito bem, galera. Hoje nós vamos ver as relações métricas no triângulo qualquer. Nós já vimos anteriormente as relações métricas no triângulo retângulo, e agora é a vez dos triângulos quaisquer. Vamos lá? Bem, a primeira relação que nós vamos ver é a lei dos senos. E a lei dos senos nos afirma algo muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, que a razão entre um lado de um triângulo qualquer e o seno do seu ângulo oposto é constante. Mas espera aí, o que isso quer dizer na prática? Bem, então vamos desenhar uma figura aqui. E nós podemos verificar nesse triângulo os três lados, A, B e C, e respectivamente os seus ângulos internos, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, em relação inclusive às cores que já são sugestivas, é que o lado A é oposto ao ângulo interno alfa. Já o lado B é oposto ao ângulo θ. E, consequentemente, o lado C é oposto ao ângulo θ. A lei dos senos nos diz a seguinte questão, que se nós pegarmos um lado e dividirmos, montarmos a razão, montarmos uma divisão com o seno do seu ângulo oposto, esta divisão ela vai ser constante para os três lados que compõem o triângulo que nós estamos trabalhando. Então, a relação fica da seguinte forma. Lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que também é igual ao terceiro lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, no caso, θ. Nós também podemos, a título de curiosidade, invertermos esta relação. Colocamos o seno de alfa, o seno de beta e o seno de θ em cima e, respectivamente, os seus lados opostos, embaixo, A, B e C. Então, aqui tanto faz a ordem que você for utilizar. Ela sempre dará certo. Esta é uma relação métrica no triângulo qualquer muito utilizada. Além dela, nós vamos a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, vocês devem lembrar, ela é um pouquinho mais trabalhosa, ela é um pouquinho mais elaborada. Mas o grande ponto de partida para você entender a lei dos cossenos é exatamente um lado e o cosseno do seu ângulo oposto. Esta é a grande dica que você precisa ter para trabalhar corretamente com a lei dos cossenos. E nós podemos escrever a lei dos cossenos de três formas diferentes. Tudo vai depender do lado que você vai considerar e, consequentemente, o cosseno do seu ângulo oposto. De que forma? Bem, nós vamos pegar inicialmente, vamos montar a lei dos cossenos para o lado A e o ângulo oposto, alfa. Então, nós escrevemos da seguinte forma. O lado que você escolhe primeiro ao quadrado vai ser igual aos outros dois lados b e c ao quadrado, somando os dois resultados, menos 2 vezes b vezes c, e agora você termina a fórmula colocando vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você escolheu lá na frente, ou seja, o lado A. Se você for perceber, nós podemos aplicar esta lei também tanto para o lado B quanto para o lado C, e elas ficarão desta forma aqui. Se nós começarmos a escrever a lei dos cossenos com o lado B, então nós vamos ter b ao quadrado igual os outros dois lados ao quadrado, somando seus resultados, a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes, esse 2 sempre vai ser da fórmula, tá, pessoal? Tanto para os três casos. 2 vezes a vezes c, e agora você termina a fórmula com o cosseno do ângulo oposto ao lado que você escolheu lá na frente, ou seja, beta é oposto ao lado B. E nós finalizamos nesse segundo caso o cosseno de beta. De igual forma também para o terceiro lado. Fica c ao quadrado igual os outros dois lados ao quadrado, somando, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado inicial da fórmula. Também esta relação é muito importante. Bem, nada melhor do que entendermos o assunto a partir de alguns exemplos. Essa questão é a questão 45 da página 264, no qual diz o seguinte, considere os seguintes triângulos e determine as medidas faltantes indicadas. Primeira figurinha, olha o que nós temos. Nós temos dois lados conhecidos e um ângulo, e precisamos determinar o terceiro lado.
A pergunta aqui sempre vai ser a mesma. Será que a gente consegue determinar a medida x por meio da lei dos senos ou a lei dos cossenos? Muito bem, nós vamos utilizar para esta questão a lei dos cossenos. Por quê? Nós temos dois lados conhecidos e queremos achar o terceiro. E além disso, nós conhecemos um ângulo interno. Então, nós podemos utilizar a lei dos cossenos a partir dessas informações. Para isso, vamos identificar como que nós vamos começar a fórmula. Sempre a partir de um ângulo, a partir de um lado A, e no final da fórmula nós terminamos com o cosseno do ângulo oposto ao lado inicial. Nesse caso, é conveniente você começar a fórmula da lei dos cossenos por meio do x ao quadrado, e escrevemos x ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 30 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 30, e agora, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado no qual você começou a fórmula. Bem, nós sabemos que cosseno de 60 é igual a 1 meio. Esse 1 meio aqui, nós podemos simplificar com este 2 da fórmula, ficando x quadrado igual a 100 mais 300 menos 10 vezes 30, 300. Ou seja, olha quem que determinamos? A medida x faltante neste triângulo. Ok? Vamos para uma próxima questão. A próxima questão é esta daqui, no qual agora, olha só o que ele te deu. Ele te deu dois ângulos internos de um triângulo qualquer. Bem, se ele te deu dois ângulos internos de um triângulo qualquer, ele também pode te fornecer, ou fica fácil calcular o terceiro ângulo. Fica a dica. Mas agora ele quer que você determine a medida y. E ele te deu apenas um lado. Agora mudou, não mudou? Minha pergunta aqui é a mesma. Será que nós vamos resolver essa questão agora por meio da lei dos senos ou a lei dos cossenos? Por meio da lei dos senos. Muito bem. Só que para isso, nós sempre vamos fazer a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a ele. Nós temos o outro lado 10, mas nós não conhecemos o ângulo do vértice Q. Mas fica fácil determinarmos, não fica? Basta verificar o quanto falta para 180 graus. Agora sim, nós podemos montar a lei dos senos e determinar a medida y. Vocês estão percebendo aqui qual é a diferença entre essa segunda questão e a primeira? Vamos lá, vamos montar as razões. Primeira razão vai ser 10 dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 30. É igual a y, o que queremos determinar, dividido pelo seno do ângulo oposto ao y, seno de 45. Se nós formos calcular o seno de 30 e o seno de 45, nós vamos ter 1 meio e raiz de 2 sobre 2, respectivamente. Agora vem a matemática básica. Vamos multiplicar cruzado aqui, ok? Multiplicamos cruzado, ou podemos simplificar, tanto faz. E a partir daí, isolamos o y. Ou seja, y vai ser igual a 10 raiz de 2. Ok, pessoal? Vamos agora para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, olha o que ele te deu. A questão mudou um pouquinho. Qual é a medida que está faltando nessa figura? É a medida do ângulo alfa, esse ângulo alfa interno. Agora nós não vamos mais determinar a medida de lados. Então nós podemos aqui utilizar tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos para determinar também ângulos internos. Mas vamos ver as particularidades. O que essa questão te deu? Ela te deu os três lados e ele pede um ângulo interno. Então você está percebendo que a quantidade de lados é maior? Então nós vamos ter que usar a lei dos cossenos. Excelente. Onde nós vamos começar? Será com 4, com 3 raiz de 3 ou com a raiz de 7? Vamos começar com a raiz quadrada de 7, porque nós vamos querer determinar depois o cosseno do ângulo alfa. E a partir daqui nós vamos ter que utilizar a operação inversa, ou seja, arco cosseno de alfa. Mas vamos montar a expressão primeiro. Então começamos com a raiz quadrada de 7 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Cuidem o uso dos parênteses. Menos 2 vezes 4 vezes 3 raiz de 3. E finalizamos a fórmula com o cosseno do ângulo no qual nós queremos determinar. Ou seja, cosseno de alfa. Fazendo as continhas básicas aqui, o que nós percebemos? Cortamos as raízes, 4 ao quadrado fica 16, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3, 27, menos 24 raiz de 3, que multiplica cosseno de alfa. Vamos ter que isolar o cosseno de alfa aqui.
Então, isolando o cosseno de alfa, utilizando operações inversas, olha o que nós vamos encontrar. Cosseno de alfa é igual a 36 sobre 24 raiz de 3. Se nós racionalizarmos esta expressão e simplificarmos 36 com o 24, nós vamos ter que cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. E aqui fica fácil, pessoal, porque este ângulo ele é notável. Então, nós podemos consultar aquela tabelinha no qual nós já estudamos dos ângulos notáveis. Qual é o ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Ótimo! Cosseno de alfa é o cosseno de 30 graus. Então, o alfa, nesse caso, a medida faltante, igual a 30 graus. Ok? Esta é só uma título de curiosidade, esta é a nomenclatura que nós geralmente utilizamos, tá? Cosseno elevado a menos 1 da medida igual ao ângulo que você quer determinar, ou arco cosseno, tudo bem? Mas isso nós vamos ver mais adiante nas funções trigonométricas. Próximo exemplo, agora da página 46, ou melhor dizendo, página 265, questão 46. Olha que questão interessante. Num triângulo ABC, os lados AB, BC medem, respectivamente, 8 e 8 raiz de 3 centímetros. Se o ângulo de vértice B mede 120 graus, pergunta qual a medida do terceiro lado desse triângulo. Vocês podem perceber que nós não temos a figura, por isso vamos rabiscar. Montamos aqui um triângulo qualquer, cujo ângulo do vértice B é 120. E as medidas AB e BC medem, respectivamente, 8 e 8 raiz de 3. A pergunta da questão é, qual é a medida do terceiro lado? Ou seja, a medida AC. Essa é uma questão que nós já vimos, essa estrutura de 3 lados, ou melhor dizendo, de 2 lados conhecidos e um ângulo, e queremos determinar o terceiro lado. Ou seja, nós vamos utilizar aqui a lei dos cossenos. Começando a escrever a fórmula por meio do x. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 8, vezes 8 raiz de 3, vezes o cosseno de 120. Nós precisamos tomar cuidado e verificar que há algumas simplificações aqui, né? Então, aqui nós já sabemos que 8 ao quadrado fica 64, 8 vezes a raiz de 3, os dois ao mesmo tempo ao quadrado, fica 64 vezes 3, 192. E aqui nós vamos ter algumas simplificações. Cosseno de 120 graus na trigonometria, no qual nós já estudamos, é igual a quem? Menos 1/2. Se é negativo, nós temos essa inversão de sinal. Então, esse negativo da fórmula com o negativo do cosseno fica positivo. 1/2 aqui, simplificando com esse 2, sobra mais 8 vezes 8, 64 raiz de 3, ok? Então, eu só vou repetir mais uma vez. Cosseno de 120 é igual a menos 1/2. Esse menos 1/2 com esse menos da fórmula, nós encontramos mais. E agora vem aquela beleza da matemática básica. Se nós somarmos 64 com 192, fica 256. Mas o x é ao quadrado. Então, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada, né, dos dois membros da igualdade. Então, nós vamos ter como resposta parcial x igual a raiz quadrada de 256 mais 64 raiz de 3. Mas está feio, né? Então, nós podemos fazer aqui um tchan, 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 uma resposta mais bonita. X igual a 8, que multiplica, agora sim, a raiz quadrada de 4 mais a raiz de 3. Gente, eu vou deixar esta última implicação para vocês pensarem como que a gente conseguiu chegar a este resultado. Bem, deixo isso a cargo de vocês para vocês brincarem neste final de semana. Tudo bem? Queridos, a nossa aula sobre relações métricas do triângulo qualquer é esta, tá? São esses exemplos. Gostaria muito que vocês, se tivessem alguma dúvida, por favor, me mandassem um e-mail, que a partir daí nós podemos marcar os nossos encontros virtuais. Tudo bem? Gente, um grande abraço e até a próxima aula.